A galera pensa em periodização, pensa em modelos de periodização, tá? Da periodização linear, periodização em blocos, os modelos que vêm lá da Rússia, né? Da União Soviética, da antiga União Soviética, etc. E não é periodizar, se a gente for pegar, né? É planejar o treinamento, planejar a manipulação das variáveis. É o que eu estudo, é o que a gente vai falar aqui, né? Intensidade da carga, número de repetições, intensidade de esforço, o próprio número de séries, número de exercícios, seleção dos exercícios, ordem dos exercícios, intervalo entre as séries e exercícios, tudo é periodização, manipular isso tudo. Mas pensando, periodizar é planejar o treinamento em longo prazo. Então, você primeiro precisa pensar em quais são os objetivos gerais do praticante. Tá? Então, numa anamnese inicial, numa avaliação inicial, você vai perguntar para quê, o que ele quer. Daqui a 6 meses, a 1 ano, qual é o objetivo dele com o treinamento. E aí você vai, através da anamnese, identificar as necessidades dele. Pô, é iniciante, né? Qual é a experiência prévia dele, quais os objetivos dele em curto, e longo e médio prazo, para estabelecer. Então, pensando aí numa pessoa que está na rede de academias, qual é o objetivo dela? Está bem para o verão, normalmente, não é? Não, Acabamos exatamente. de passar do carnaval. Acabamos de passar do carnaval. Cheio pra caramba. Então, pô, agora acabou, tá vazia a academia, né? Mas daqui a pouco. A minha não tá, não. A minha continua cheia. Fica anotado aqui. Mas daqui a pouco a galera vai começar o projeto verão do ano que vem. Então, assim, que seria o ideal, né? A pessoa que quer melhorar para o ano que vem, ela tem que começar um projeto com um tempo hábil para isso. Então, vamos pensar nisso? O que você quer? Quero estar bem pro verão do ano que vem. Estamos em março, quero ficar no shape em dezembro. Para dezembro. Tá? Agora. A primeira coisa é avaliar quais são o teu condicionamento atual, teus objetivos e as tuas necessidades. Né? Então, vamos avaliar o caso de uma pessoa normal. O que ela quer? Ela quer reduzir o percentual de gordura e ter uma boa massa muscular. Isso é o objetivo ali de 99,9% das pessoas, né? Ganhar massa e perder então gordura. O que você quer? Ganhar massa e perder gordura? Então vamos dizer que a pessoa está ali com os 17% de gordura e é uma pessoa normal, né? Uma pessoa ali que nunca treinou ou que está no nível iniciante intermediário. Então a gente vai traçar ali um objetivo para ele chegar mais seco e com uma maior massa muscular. Pode até traçar alguns números, assim, obviamente as metas têm que ser atingíveis, né? Mas você vai traçar esse objetivo em longo prazo. Reduzir o percentual de gordura, aumentar a massa muscular, melhorar o condicionamento, porque eu gosto de jogar um futevôlei na praia, não sei o que e tal, então precisa melhorar um pouco a força ali e etc. Ele é iniciante, tem uma técnica pobre e etc. Então vou planejar as fases do treino com objetivos específicos. Então, vamos dizer ali, são quantos meses? A gente tem 10 meses? Tem 10 meses até dezembro. Tem 10 meses até dezembro. Então, vou fazer uma fase de adaptação inicial. Aprender a técnica de execução adequada dos exercícios que eu quero que ele treine. Então, nessa fase de adaptação, técnica, aprendizagem da técnica, adicionar carga a essa técnica. Que aí é aquela progressão inicial ali. Progressão inicial. Aprender o exercício, encontrar carga para uma 8 a 12 repetições. Que é o quê? Uma carga de 60% a 70% para o iniciante intermediário. Né? 60% a 70% do máximo dele. Né? O que ele conseguiria levantar uma vez fazendo um esforço grande. Bem, vamos buscar essa carga até um determinado momento. Ele está fazendo ali esse planejamento, essa fase inicial, de adaptação inicial, vai durar ali mais ou menos 2 a 3 meses, buscando ali a aprendizagem da técnica, buscando ali uma progressão de cargazinha, se for o caso, buscando um aumentinho de volume, etc. Depois ele vai entrar numa fase que seria a fase ali de ganho de massa, de ganho de força. É um período ali para ele melhorar a força dele, focando melhora do desempenho, para depois ele entrar numa fase específica mais longa de ganho de massa. Né? Então ele vai fazer aquele período ali, vamos dizer 4, 5 meses mais de ganho de massa, chegando 2 mesezinhos ali do momento que ele quer estar bem, a gente vai pensar ali em ajustar o treino de acordo com a dieta. Né? Porque até então a dieta está meio que acompanhando o treino. Né? Você está suprindo ali as necessidades para que ele tenha evolução de força, para que ele tenha um ganho de massa, né? Então a gente precisa trabalhar ali talvez no superávit calórico, etc., para no final ele entrar com uma restrição dietética, e aí o treino tem que ser restrito também
e tem que acompanhar, porque não é o momento que ele vai construir massa. É Essa interdependência aí. Isso aí é uma periodização. Você montou uma periodização para o fitness, né? Aí, vou pensar... Então, se a gente pensa ali, essas separações, a gente pensa no longo prazo, que a gente chama de macrociclo da periodização, os períodos com fases específicas, mesociclos, e os microciclos, que são os treinos e as semanas de supercompensação desses treinos, né? Até você voltar a treinar esse músculo de novo. Então, isso tudo você vai idealizar a partir da anamnese inicial. E não é tudo definido. Definiu a periodização para ele para o ano todo. Não, eu defini ali as diretrizes, porque tudo pode mudar de acordo com a resposta do praticante. Exatamente. Vai ser o dia a dia ali na academia. Então, muitas vezes ele não vai responder a determinado estímulo. Até por isso você tem que ter o planejamento e tem que ter o diário de treino, né? Saber o que realmente funcionou, o que precisa ser adaptado, o exercício que não deu muito certo, né? Então, isso tudo é periodizar. Periodizar é planejar, é adaptar o treino, é encaixar o descanso, né? Os períodos de destreino ativo. Então é muito interessante até essa brincadeira com o nome do nosso podcast, porque está presente. Para você ter ganho, você tem que ter ali os períodos, né? Esses ciclos e esses períodos de tirar o pé do acelerador, né? De descarregar, de se trabalhar ali, uma preparação para se fazer uma nova progressão e dar um passo adiante. É que eu acho que rola um gap também, o Bel, porque assim, óbvio que a galera quer criar polêmica, né? Pega um estudo lá que a periodização de repente não teve um resultado. Na verdade, são polemizadores internacionais. Ah, não é só aqui isso não? É uma treta, é uma treta aí. Tem outra? Tem treta internacional? Não, é treta internacional. Então, assim, tem uma rapaz, galerinha... eu não sabia, não. Uma galerinha ali, que é uma galerinha... pode-se falar do nome, né? Porque foi isso... Não, se for gringo, foi debate, não tem problema. Foi um debate... É uma treta, mas é uma treta ética né, respeitosa, a gente pode dizer assim. Então, um grupo de pesquisadores orientados ali, acho que o último autor é o Lonek, você conhece o Lonek, que é um cara da polêmica. Ele fala ali das séries perdidas. Você faz mais do que 7 séries num treino, você está fazendo séries desnecessárias, séries perdidas. Ele fala que se você... Ele tem uma interpretação da falha, né? Que se você está treinando na falha, a intensidade talvez não interesse muito, que se enquadra em determinadas coisas, mas tem muita coisa que ele polemiza. Tem uma galera que fez escola então aí, pô? E aí, cara, eles publicaram um estudo falando sobre periodização e dizendo que periodização do treinamento não se aplicava à musculação, e que os conceitos eram interpretados erroneamente. Deu uma polemizada em cima disso. Isso fez com que a galera da periodização se posicionasse, aí teve um posicionamento que destrincha esse estudo deles e aponta todos os erros, dá uma carta ao editor, escrita, se eu não me engano, por acho que uns 40 pesquisadores, incluindo Fleck, Kramer, Michael Stone. Então a galera, depois ainda vem o Stone, que é um grande nome da periodização, ainda faz um estudo explicando todas as nuances da periodização, né? Cara, periodização é planejar o treinamento, então... Então, mesmo para o iniciante, já é um planejamento, não deixa de ser, exatamente. Né? Só mesmo assim, qual é a treta? Por que a galera fala isso? Porque periodização a gente está falando aqui em longo prazo. Então, os modelos de periodização são modelos que foram criados para desportos olímpicos, por exemplo. Então a gente fala em macrociclo, é um macrociclo olímpico. A galera não fala, ciclo olímpico, está iniciando um novo ciclo olímpico. O ciclo olímpico desse ano vai ser, desse período agora vai ser menor, porque teve um atraso de 1 ano nas Olimpíadas. Então, né, o ciclo olímpico para essa última Olimpíada agora é um ciclo olímpico de 3 anos. Então a programação teria que ser toda mudada. E aí a galera fala, periodização é longo prazo. Os estudos têm 8 a 12 semanas. Então os estudos eles têm a duração de mesociclos. Sacou? A galera fala, os estudos norte-americanos realmente não analisam periodização. Eles analisam manipulação da carga. Isso eles estão certos. Porque eles estão falando de manipulação ondulatória, manipulação linear da carga em períodos de 12 semanas. No máximo 16 semanas. Então o questionamento é justamente esse. Como é que você quer estudar um modelo de periodização num estudo que não tem a duração de um modelo de periodização? Aí vem a galera que quer polemizar e fala o seguinte... mas se prolongar... Aí fala de outras técnicas. Saiu o estudo de drop set, o estudo de determinado, de intervalo curto, que mostra benefício em 8 semanas, em 12 semanas. Aí a pessoa fala, mas se usasse mais do que 8 ou 12 semanas, o efeito não permaneceria. Óbvio, porque a gente está estudando
estratégias para serem utilizadas em mesociclos. Então, essas estratégias, essas manipulações, usar um período de intervalo mais curto, é um mesociclo que você está fazendo ali de 3 meses, sacou? De 2 meses, 8 a 12 semanas. Ficar 6 meses fazendo a mesma coisa Não também. existe. Não existe, Então, exatamente. então, o questionamento desses caras em relação à pesquisa sobre periodização é genuíno. Os estudos de periodização não têm duração para investigar o que eles querem investigar. Inclusive os da nossa autoria. Eu tenho 4 ou 5 estudos com o Simão. São estudos de, no máximo, 16 semanas. Então, assim... Que já é um estudo longo pra cacete, É um né? estudo 16 semanas. longo. É aquele Sim. do navio? O 16 semanas? Esse é o de flexibilidade. Tá. Não é o do... Tem o do Fabrício de 12 semanas. O Não, Fabrício- acho que os nossos são de 12 semanas, os máximos. Tá, o do Fabrício eu fui N. Chato pra cacete fazer A gente porra. fez um outro lá com a galera do Exército, né? Da escola de sargentos tá, da esse eu não Marinha. sabia. Mais de 60 pessoas. Thiago coletou também a dissertação dele de mestrado e tal. Então é um estudo de 12 semanas. Ele vê uma manipulação linear da carga versus uma manipulação ondulatória e mostra a ondulatória tendo maior hipertrofia. Então ele mostra ali que para iniciante, se você variar, você tem uma maior hipertrofia ali, talvez pela variação de estímulos, talvez pela adesão ali, até questões afetivas, né? O cara fazer aquilo ali com maior disposição, porque não é tão monótono, né? Tem uma variação. A gente não pode afirmar exatamente qual é o mecanismo, mas teve maior hipertrofia para quem variou mais frequentemente quando era iniciante. No estudo do Fabrício, não necessariamente. Então, no né? estudo do Fabrício, a galera já era treinada, eu Galera já participei. treinada. E aí, E o meu era, porra, eu era do grupo do linear, da manipulação linear. para o avançado, funciona melhor o que se adequa mais à realidade dele. Então tem um cara que gosta de fazer períodos de determinado estímulo, né? Ganhar força, né? Cumprir etapas. Tem a galera que vai gostar mais da variação do estímulo, né? Para quebra de monotonia. E é isso que a gente tem que ver numa conversa inicial. A aderência, cara. É Saber igual estratégia qual é o nutricional, perfil, pô. exatamente. De repente testar diferentes possibilidades. Então, assim, tudo bem. Os estudos talvez não sejam ali robustos, tenham a duração adequada para verificar aquele efeito, se ele ocorreria. E até, se a gente for pensar no alto rendimento, existe a mescla dos estímulos. Né? Então o cara pode fazer um mesociclo ondulatório, um mesociclo que ele faz mais linear. Então, assim, não traduz a realidade do alto rendimento. Por isso eles falam, mas traduz a realidade, de repente, para a academia. Né? E aí a galera já Não, mas na minha academia não tem como. Na minha academia, a única variável que eu manipulo é ordem. Né? Você faz a ordem que dá. Eu faço a série do vazio. É a manipulação que eu tenho. Eu faço 3 de 8, infinitamente, já há 15 anos. E eu faço a série do vazio. Tá vazio, eu vou. Aquele esquema, né? Chegou na academia, é perna. Mas, pô, o supino tá vazio, já adianta o supino, porque você não sabe quando ele vai estar vazio. Não, eu até respeito. Não, isso aí eu consigo. Você respeita o grupamento do dia. Eu respeito o grupamento do dia. Por exemplo, eu tenho feito agora um grupamento por dia, né? Hoje foi dorsal, e eu consegui fazer, óbvio que não na ordem que eu gostaria de fazer. E outra coisa que eu faço também, Bel, tá muito cheio, tem muita gente revezando, aí eu faço uns 2, 3 minutinhos de bike e aí funciona, aí tá, já Pra tem liberar. pra liberar. Aí, Eu também, atualmente, em alguns casos, hoje mesmo, no treino de pernas, eu fiz a ordem que dava, porque toda hora que eu ia pro leg, o leg estava ocupado. Até postei ali, a galera já perguntou no inbox por que eu fiz todos os isolados antes dos multiarticulares. Foi por causa disso, foi porque realmente Série do era o vazio. que tava, exatamente. Meu irmão, essa série vai revolucionar o meio fitness. Aí já tem gente aqui no nosso chat aqui falando, a Daphne tá falando aqui que também é adepta da série do vazio. Pô, né? Perde o time. Né? Não sei que seja um treino de força. A verdade é a seguinte, eu, hoje, até por essas questões articulares, eu tenho um perfil já de preferência de treino. Eu tento fazer as paradas de acordo com o que a ciência demonstra, mas em alguns casos não dá para mim. Então eu fiz um período, assim, até setembro a dezembro, eu fiz um programa que eu me dei muito bem, voltado para hipertrofia, com progressão de volume, etc., que era meio que eu fazia deltoides na segunda, né? Então desenvolvimentos isolados, etc. Na terça-feira eu fazia meio que um antagonista ao treino de deltoide, então eu fazia puxadas e pull down. Na quarta-feira eu fazia perna, na quinta-feira eu fazia peito, né? Então empurrava para frente.
E tríceps, né? Entrava com tríceps maior volume. Na sexta eu entrava com o antagonista disso, entrava com as remadas e mais foco no braquial, né? Com os exercícios de pegada neutra ou pegada invertida. Pô, me dei muito bem com esse tipo de treino, só que aquele negócio não dá para permanecer sempre. Resolvi fazer um treino de força ali, em janeiro. Foco nos multiarticulares, intervalos mais longos, repetições de reserva, buscando progressão de carga. Tive uma ótima progressão de carga. Tipo, comecei no desenvolvimento botando 70, 75, 80 quilos, terminei botando 95, 100. Só que quando eu passo de uma determinada carga, eu já começo a sentir ombro. Então a carga ela me faz, ela gera alguns efeitos não indesejados no meu caso. Então já voltei para o perfil ali do treino mais voltado para volume, para densidade, porque realmente é o que me adequa melhor. Mas mudei o parcelamento também, agora voltei para esse esquema, tipo um grupamento por dia. Então estou fazendo peito na segunda, dorsal na terça, perna na quarta, deltoide na quinta e braço na sexta. Aquele esquema meio quase blitz, né?